O Warren Buffett tem analisado empresas por mais de 80 anos, isso mesmo, 80 anos. E nesse período ele já leu milhares de relatórios anuais e já analisou balanços inúmeras vezes. Essa vasta experiência permitiu que ele criasse 5 regras práticas para que qualquer um pudesse analisar uma empresa, um balanço, em apenas alguns segundos. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 regras práticas do Warren Buffett e vou mostrar como a empresa VEG se encaixa em cada uma dessas 5 regras para que você aprenda como aplicar isso daí nas suas análises. Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, meu nome é Enéas e hoje a gente vai falar sobre essas 5 regras práticas que o Warren Buffett criou para poder analisar um balanço. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o balanço patrimonial nada mais é do que uma fotografia do patrimônio da empresa naquele momento, naquele fim de trimestre ou naquele fim de ano. Ele é dividido em 3 partes. O ativo, que é onde estão lá os bens e direitos dessa companhia, o passivo, que é onde estão as obrigações dessa companhia, e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o que sobra para os sócios. É tudo que ela tem lá de bens e direitos, menos o que ela tem de obrigação. Essa diferença, entre ativo e passivo dá o patrimônio líquido. Essa equação sempre tem que ser verdadeira, senão a contabilidade está errada. Então esse é o retrato de um balanço patrimonial. A gente pode extrair diversas informações de um balanço patrimonial, a saúde financeira da empresa, o quanto que ela está endividada, o quanto que ela tem de caixa, como é que estão suas posições, mas existem esses 5 princípios que o Warren Buffett criou, que é para facilitar a análise. São regras simples, regras práticas, que nos ajudam a analisar de forma muito fácil. E a regra número 1 envolve comparar o caixa da empresa e a dívida da empresa. Você pega tudo que ela tem lá de caixa e equivalente de caixa e compara com tudo que a empresa deve. A regra diz que o bom é que a empresa tenha mais caixa do que dívida. Isso significa que a empresa gera tanto caixa, tanto dinheiro, que ela não precisa se endividar para crescer ou para manter as suas operações. Isso é um sinal positivo, é um sinal que é uma verdadeira máquina de gerar dinheiro. Na segunda regra, a gente vai comparar o passivo com o patrimônio líquido. E a regra diz que o passivo dividido pelo patrimônio líquido tem que ser menor do que 0,8. Em outras palavras, o passivo tem que ser lá menor do que 80% do patrimônio líquido. O que essa regra significa? Significa que o Warren Buffett quer empresas que produzam tanto caixa, que produzam tanto dinheiro, que elas se financiam mais com capital próprio do que com capital de terceiros. O passivo é a parte do balanço que representa o capital de terceiro. O patrimônio líquido é a parte do balanço que representa o capital próprio. Então ele quer ver empresa que se financia, que tem mais capital próprio do que capital de terceiros. A terceira regra envolve saber se a empresa tem ações preferenciais. Nos Estados Unidos, as ações preferenciais são um híbrido entre ações, entre capital social e debênture. Ela fica ali como sendo um meio termo. Aqui no Brasil até é mais ou menos assim, porque a ação preferencial também não tem direito a voto, enfim, não chega a ser assim um dono da empresa, é mais ali um credor mesmo, Mas isso é mais verdade ainda lá nos Estados Unidos. E a regra do Warren Buffett é que a empresa não tem ação preferencial. Se tem ação preferencial, é porque ela precisa se financiar dessa forma, que é um financiamento não tão barato. Ele prefere empresas, como a gente viu nos itens anteriores, que se financiam sozinhas, que geram caixa suficiente para crescer, para manter suas operações. Se a empresa é obrigada a ter ações preferenciais, é porque provavelmente ela não consegue manter, não consegue crescer com o capital próprio. A quarta regra envolve dar uma olhada nas reservas de lucro. A ideia é que essa reserva de lucro seja positiva e que esteja crescendo, especialmente em períodos de recessão, especialmente em períodos difíceis. Por quê? Qual é que é a lógica dessa regra? Quando você vê que a reserva de lucro está crescendo lá no patrimônio líquido, significa que a empresa está dando resultado, mas está retendo uma parte dos lucros para crescer, para se financiar, para aumentar o seu negócio. Isso é muito positivo, porque ela está reinvestindo nela mesma. Isso faz com que ela tenha crescimento no longo prazo. Então, se a empresa vai aumentando essa reserva de lucros, especialmente em épocas de crise, por que em épocas de crise? Porque em épocas de crise as empresas às vezes ficam tentadas a distribuir uma parte maior dos lucros como dividendos, para não diminuir muito ali os dividendos e tal. Então, se a empresa, mesmo em tempos difíceis, consegue aumentar sua reserva de lucros, quer dizer que ela está sempre reinvestindo nela mesma. A quinta regra diz respeito às ações em tesouraria. A ideia é que a quantidade de ações em tesouraria seja maior que 0. O que isso significa? Significa que a empresa está recomprando ações. Quando ela recompra ações, ela tira as ações de circulação,
significa que ela está devolvendo capital aos investidores através dessa recompra. Porque quando a empresa recompra, ela diminui a disponibilidade daquelas ações no mercado, e aí aquela que você tem passa a valer mais. Se uma empresa diminui o total de ações que ela tem, aquela ação que você tem passa a representar um percentual maior da empresa. Então você ganha um percentual maior da empresa sem comprar uma ação a mais. É que a sua ação ficou, de repente, mais valiosa. O fato da empresa ter ações em tesouraria significa que ela está fazendo essa recompra de ações. E, normalmente, boa parte disso vai ser cancelada depois. E aí acontece esse fenômeno que eu falei. As suas ações passam a representar uma proporção maior da empresa, o que gera muito valor para o acionista. Então essas foram as 5 regras que o Warren Buffett olha dentro de um balanço. É isso que ele procura de forma assim bem prática, não quer dizer que é só isso que a pessoa vai analisar, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas são regras muito simples que qualquer um de nós consegue abrir um balanço e olhar. Mesmo que não esteja muito acostumado a lidar com balanços, com contabilidade, você consegue identificar essas coisas no balanço. Agora vamos tentar aplicar essas regras numa empresa do mercado brasileiro, que é a WEG, que eu escolhi, e aí a gente vai ver se ela se encaixa ou não se encaixa na maior parte aqui dessas regras. Bom, eu acho que a WEG dispensa apresentações, né? O principal produto dela são motores elétricos, ela atende o Brasil, atende o exterior, ela é uma empresa muito grande que tem crescido muito nos últimos anos e gerado muito valor para os acionistas dela. Vamos ver se ela encaixa nessas regras. Primeiro, a gente compara o caixa com a dívida. Eu peguei aqui o balanço de 2023. Eu não quis pegar o do último trimestre de 2024, porque algumas das informações que estão aqui não ficam muito certinhas, especialmente quando a gente fala de reserva de lucro, isso aí acaba não ficando muito legal nos balanços trimestrais, então eu peguei um balanço anual, que é o ideal, tá? Você compara um ano com o outro, é a melhor forma de analisar uma empresa no longo prazo. A gente olha o caixa da WEG, em 31 de dezembro de 2023, você vai ver que ele era lá de 6,5 bilhões aproximadamente, aí tem mais lá uns 600 milhões de aplicações financeiras, você vai ver que no total um pouco mais de 7 bilhões em caixa. Quando a gente olha a dívida, a gente tem que olhar a dívida de curto prazo, que fica lá no passivo circulante, e a de longo prazo, que fica no passivo não circulante. A de curto prazo, vocês vão ver lá que é 2 bilhões, cento e pouco, e a de longo prazo, uns 660 milhões, né? Total, 2,8 bilhões aproximadamente. Então, no caixa, a WEG tem mais de 7 bilhões e não tem de dívida nem 3 bilhões, ou seja, ela passou nessa primeira regra do Warren Buffett. Vamos olhar a segunda regra, que compara o passivo com o patrimônio líquido. O passivo da WEG em 31/12 de 2023 era de 13,6 bilhões de reais. O patrimônio líquido era de 17,8 bilhões de reais. Essa proporção, passivo-patrimônio líquido, no caso da WEG, fica 76%. Quer dizer, por pouco, ela está abaixo ali do 0,8% ou do 80% que o Warren Buffett exige para investir numa ação. Então, está bem próximo, mas está aprovado. O terceiro quesito é ação preferencial. Aqui no Brasil é até difícil você ver isso lá no balanço patrimonial, dentro do patrimônio líquido, mas a gente sabe que a WEG não tem ações preferenciais, ela não tem ações PN. Apesar disso ser meio diferente dos Estados Unidos, ela nem tem ação preferencial nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Então eu vou dizer aqui que ela passou nesse quesito porque ela só tem ações ordinárias, normais, com direito a voto igual a de todo mundo. O quarto item é a questão do crescimento da reserva de lucros. A gente vai ver que em 2022 a reserva de lucros dela era 5,4 bilhões, pouco mais do que isso. Em 2023 ela foi para 8,3 bilhões, ou seja, a reserva de lucro cresceu, que é exatamente o que o Warren Buffett exige nas regras práticas dele. Então ela passou nesse quesito número 4, por enquanto passou em todos. E aí na quinta regra, que exige que a gente tenha ações em tesouraria, se você olhar o balanço da WEG, você vai ver lá no patrimônio líquido que ela tem ações em tesouraria. Pouco mais ali de 55 milhões, ou seja, é bem pouquinho, né? Ela poderia ter bem mais, mas as empresas brasileiras não recompram muita ação para remunerar o acionista. Elas acabam distribuindo mais dividendos, porque aqui dividendo não é tributado. E como o dividendo não é tributado, você distribui dividendos que o pessoal fica mais feliz, a sardinhada fica mais feliz, né? Fica todo mundo sorrindo quando recebe dividendos da WEG. Agora, ela tem lá ações de tesouraria, ela recompra ações de vez em quando. Então eu vou dar aqui um passou para ela. Tá claro que a gente tem que adaptar as coisas para a nossa realidade. Mas é interessante a gente entender como é que um investidor muito experiente, né, muito experiente mesmo,
como que ele pensa, como que ele analisa, como que ele enxerga um negócio. Então essas 5 regras, se você aprendeu elas vão tornar mais fácil para você analisar qualquer balanço que você for olhar. São, lógico, regras gerais, a gente tem que trazer para a nossa realidade, mas se você perceber, você vai ver que dá para encaixar isso aí em muito do que a gente analisa. E assim, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe aí o seu like, né? Se gosta aqui do meu conteúdo, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago algum conteúdo relacionado ao mundo dos investimentos, alguma coisa aí que pode enriquecer e nos tornar melhores investidores a cada dia. A gente se vê semana que vem. Até lá!